Paz seja com todos. Hoje, mais um dia da campanha do livramento, né? Hoje é dia 5/2 de 2026. Nós estamos aqui com uma leitura sobre orar, Deus ouvir e responder. E eu fazer algo que Deus está mandando fazer. Vamos lá? Salomão, ele constrói o templo da casa do Senhor e consagra o templo a Deus. Aqui no capítulo 7, segundo as Crônicas, no versículo 11 a seguir, Deus aparece a Salomão. E o interessante é que quando Deus aparece a ele, né, Deus demonstra alegria, simpatia pela atitude do irmão Salomão, pelo sacrifício que ele fez, né, para o altar de Deus e como foi feito. Foi tudo dentro do padrão, né, ético e espiritual que Deus ordena que seja. E assim está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 a seguir, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que coisa maravilhosa, hein? Engraçado. E Salomão está consagrando a casa de Deus. Ele construiu tudo, dedicou a Deus, orou, houve música, houve louvor, também houve adoração, houve exaltação do nome de Deus. E aí, no versículo 11 a seguir, né? O versículo 11 fala do projeto que Salomão criou. Reformulando as palavras que eu falei sobre Salomão ter criado o projeto, na verdade o projeto foi de Deus. Mas foi Salomão escolhido por Deus para executar o projeto. Porque o pai dele queria construir a casa do Senhor. O pai dele queria construir o templo para a glória de Deus. Mas Deus falou para Davi, você não pode construir minha casa, que a tua mão não para de pingar sangue. Mas o meu servo, Salomão, teu filho, eu o escolhi para construir a minha casa. Por que da mão de Davi via pingando sangue? Porque Deus usava Davi como chicote nas costas daquele povo que servia demônio. Deus usava Davi como uma espada para matar aquele povo idólatra, aquele povo que não adorava a Deus, que não servia a Deus. Então, ali Deus, né, usava Davi para a correção daquele povo. Mas o povo não aprendia, o povo morria, mas não aprendia, não largava de adorar os postes ídolos. E aí, Deus falou para Davi que o filho dele que ia fazer a obra para ele. E o nome do filho dele era Salomão, a qual Deus citou. Então, o projeto já estava pronto. Por isso que eu estou falando isso aqui para vocês. Falei essa história toda para vocês de Davi e Salomão, porque o projeto já estava pronto por Deus. E ali você vai ver Salomão,
construindo a casa do Senhor, diz assim, ó, no 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou, porque Deus já estava no controle. O projeto era de Deus fazer aquela casa. Mas Salomão, né, intentou no coração de fazer algumas coisas a mais, melhoria para a casa, né, na visão dele, e assim sucedeu. Assim ele fez as melhorias e Deus aprovou. Amém? Aí no versículo 12, já não é mais o historiador contando o que Salomão fez. Agora já é Deus aparecendo. Ó, que já é o próprio Deus, hein? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, esse pedacinho de contando aqui, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, esse pedacinho daqui não é Deus, é o historiador ainda. Agora é que Deus falou, ó, a voz de Deus. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Primeira coisa que Deus falou para Salomão, ouvi a tua oração. Irmãos, ore, irmão. Deus vai ouvir tua oração, meu amor. Ora, meus queridos. Deus vai ouvir. Você é filho precioso para Jesus. Você é muito precioso. Você é um irmão, um amigo, um filho, uma alma preciosa para Jesus. Você é a ovelhinha do aprisco do Senhor. Não tenha medo. Pode orar. Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir o seu clamor e vai estar atento aos seus pedidos. Mas tem que buscar, tem que orar, tem que clamar, tem que pedir a Deus. Amém? E aqui, irmão, quando entra, né, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Olha que versículo mais bonito. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Que está falando, irmão, da casa de Deus. Você que muitas vezes tem dificuldade de ir para a casa de Deus, é lá que é lugar de ajoelhar. É lá que é lugar de confessar o pecado. É de frente ao altar da casa de Deus que você tem que deixar sua tristeza, sua amargura, sua deprê. Tem que ficar tudo no altar da casa do Senhor, irmão. Porque Deus criou a igreja para esse fim espiritual. Não para comercializar, não para fazer da igreja uma loja, uma confeitaria. Deus escolheu a igreja para casa de oração. Vamos ver o que diz mais? Ó, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar uma peste em meu povo, aí vem, entre o meu povo, aí vem, ó, Deus está falando sobre a oração do lugar, da casa de Deus. Se eu enviar uma chuva violenta para destruir, se eu enviar os gafanhotos para consumir tudo que você tem. Aí vem o versículo, né, 14 que diz, Deus falando, ó, Deus continua falando aqui, e é ele falando. Ele começou aqui no versículo 12, né, na parte B, e continuou falando, ó, Deus fala de novo, ó, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eita, glória a Deus, aleluia. Olha só, irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu Deus, é forte, é profundo, irmão. Isso aí é forte, é tremendo isso aí. Deus está mandando se chamar pelo nome. No Antigo Testamento, Deus tinha vários nomes. Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Shalom, Jeová Kadosh, N nomes. Cada região que acontecia o milagre que Deus fazia, então eles davam um nome para ele, de um Deus, do Deus que fez aquele milagre ali onde eles estão. Se era numa guerra, Jeová Nissim, Deus é a nossa bandeira. Se era lá, era Deus da providência. Se era fome. Todo lugar, Deus tinha um nome. Hoje, foi unificado todos os nomes do Antigo Testamento numa só pessoa,
Jesus Cristo. Hoje foi unificado todos os nomes em Cristo Jesus. Quando Deus fala, se é uma preposição. Ele não está mandando você, obrigar você a orar, buscar ele. Mas está falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, pelo nome de Cristo, como eu falei, todos os nomes do Antigo Testamento foi unificado num só nome em Cristo Jesus. Todos os nomes, Elohim, El Shaddai, Jeová Kadosh, Jeová Xamã, todos, Jeová Nissim, todos, foi unificado em um só nome, Jesus Cristo. Hoje, nós não chamamos de diversidade de nomes, nós chamamos o nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo, ok? Nós chamamos a Cristo. Mas, para ele me responder, há uma preposição. Eu, Luiz Alberto Calassi, eu tenho que chamar ele pelo nome. Orar, me humilhar. É bem clara a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos. Tem condição. Não. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Talvez eu vou ser muito duro com você. Sem brincadeira nenhuma. A graça de Deus é favor imerecido. Deus é tão generoso, irmão. Tão generoso comigo e com você. Você que não quer saber da igreja. Você que não quer saber de Deus. Que inventa mentira de pastor. Ah, eu não vou por causa do pastor. Ah, não vou por causa da pastora. Ah, não, o pastor passa da hora. Ah, não, a fulana tá com a cara ruim. Ah, não, a fulana tá com raiva de mim. Por isso que eu não vou na igreja. Larga de ser mentiroso, irmão. Você não vai na igreja porque você nunca chegou perto de Jesus. O dia que você chegar perto de Jesus, você vai para a igreja. Você não vai para ver pastor, você não vai para ver o porteiro, você não vai para ver a irmã, nem o irmão, nem o pai, nem a mãe, nem o amigo, nem o quitinho, nem o cachorrinho, não. Você vai exclusivamente para abrir tua boca e glorificar Jesus. Quando você serve a Jesus de verdade, irmão, quando você conhece o Mestre, irmão, é inconcebível você falar que conheceu Jesus e não vai para a igreja. Isso não entra na minha cabeça. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, vou ler de novo, presta atenção, se o meu povo. Ele não está falando que não é cristão, ele está falando de mim, de você. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos. Se humilhar, irmão, é você chegar e ajoelhar diante de Deus. Vou dar um exemplo para você de uma mulher amaldiçoada desde os tempos primórdios. Aquela Sírio-Fenícia, descendente de Cão. Ela foi amaldiçoada, irmão, no tempo de Noé, a descendência dela. Preste atenção. Aquela mulher é descendente da tribo Canita. Sírio-Fenícia e tudo é pessoal da tribo de Cão. Agora, Cão não é o demônio, não, é o nome do filho de Noé, viu? Irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Aquela mulher chegou até Jesus, adorou Jesus, recebeu o perdão e a salvação, porque ela buscou o nome sobre todos os nomes. O cego de Jericó, ele vai correndo de frente com Jesus, bem de frente com ele, e falando em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Entendeu a mensagem? Jesus fez os milagres deles, a maioria, dentro do templo, dentro da sinagoga. A sinagoga era uma igreja onde se reunia para ler a Sagrada Escritura. Então, irmãos, eu não sei de onde você tirou que não vai mais para a igreja por causa de fulano, beltrano e cicrano. Se eu fosse olhar pessoas dentro da igreja, eu nem entrava. Eu vou para a igreja, irmão, é aonde Jesus me dá o conforto para minha alma. Eu vou lá, irmão, na igreja, receber o refrigério para minha alma. Eu não me interesso se o pastor é bom ou ruim, se ele é santo, se é profano.
medíocre, ignorante, não faz parte do meu vocabulário tais coisas. Eu vou para a igreja exclusivamente para adorar a Deus, oferecer o meu culto racional, como está em Provérbios. Ofertai os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável, santo ao Senhor, que é o vosso culto racional. Sabendo que eu vou chegar lá, vou encontrar a minha bênção, vou encontrar a minha vitória. Sabendo que ao entrar e sair, eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu já vou com essa mentalidade. E Jesus, com aquela mulher cirofenícia, ela ganhou a salvação, irmão. E era amaldiçoada pelo povo de Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém? Então, hoje, que é o dia dessa poderosa campanha do livramento, mais um dia dela, fica aí a palavra para você, né? Que você possa realmente ser abençoado, alcançado por Deus, para que você seja agraciado todos os dias da tua vida. Amém? Senhor Deus, grande é o Senhor, muito digno de louvor. Pai, tu estás assentado à destra de Deus, mas está em nós ao mesmo tempo, através da pessoa do Espírito Santo. Deus, tu és conhecido nos céus, na terra, nos grandes palácios, na casa mais simples de pau a pique. Senhor, tu és Deus, tu és Senhor, tu és libertador, tu és salvador. E fora de ti, Senhor, não há salvador. Pai, tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso socorro bem presente, Pai, na angústia, na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, na riqueza. Pai, tu és Deus, Pai. Tu és Senhor, misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós. Misericórdia desse irmão, desse inscrito desse canal. Tem misericórdia da alma dele, Pai Santo. Pai, abençoa ele, Senhor. Livra ele de todo mal. Guarda ele na palma das tuas mãos, Senhor. Pai, ele tem lutado, ele tem tentado, mas não tem conseguido, Pai. O Senhor é o único que pode lutar e conseguir por ele, fazer por ele. Faça por ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre essa vida, que as bênçãos do Senhor venham correr atrás dele e alcançar ele onde ele estiver. E em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar aqui na vida do inscrito desse canal as bênçãos do Senhor. Pai, eu profetizo aqui em nome de Jesus a vitória. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba a graça de Deus. Que Deus possa iluminar os teus caminhos e que você faça da palavra de Deus a sua bússola para ancorar no porto seguro dos braços do Senhor. E tenha paz com Deus, tenha paz consigo, tenha paz com a sua família, sua casa, tenha paz com seu irmão. Em nome de Jesus, eu declaro que a bênção, unção e a vitória, em nome de Jesus. Amém? E a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo